Olá, semana 2, Mindfulness na respiração. Então, entre uma semana e outra, nós temos 6 dias. Muito provavelmente vocês devem ter feito os exercícios da semana um. Vamos para as aulas agora da semana 2, Mindfulness na respiração. Qual é o objetivo dessa semana? Primeiro, compreender a diferença. Entre estresse primário e estresse secundário. Por que que a gente faz uma tempestade em copo d'água? Três benefícios principais da meditação. Ela vai nos dar calma, porque a gente acessa o sistema de relaxamento, está tudo na aula passada, no módulo passado. Foco, porque ela age na nossa atenção, ela fortalece os circuitos atencionais. Uma das principais características da atenção plena ou da meditação da atenção plena é desenvolver a autorregulação atencional. E três, o terceiro grande benefício dos programas de redução do estresse, baseado em mindfulness, é o desenvolvimento da atenção plena. E como a gente viu, a atenção plena ela é um pacote. Ela é um estado mental, mas ela é um pacote onde ele tem vários aspectos. Quando a gente abre esse pacote, tem muitas novidades dentro, tem muitos aspectos dentro que precisam ser considerados para que a gente desenvolva como um todo. E na realidade, esses aspectos, pequenos aspectos, são pequenas habilidades, habilidades comportamentais. A segundo ponto é a gente desenvolver aqui, conhecer a estrutura da prática da meditação. Isso aqui é importante, porque se a gente consegue entender a estrutura, a gente não se desmotiva porque a gente sabe que a gente está fazendo certo. Também isso aqui é super importante, as qualidades mentais. Eu já tinha dito para você na aula passada, a gente já entrou nas atitudes mentais ou qualidades mentais do mindfulness, que são diferentes das qualidades ou atitudes mentais do modo estressado. No modo estressado a gente quer controlar, quer que as coisas sejam da forma como a gente acha que ela deve ser. Se a gente não atender às nossas expectativas, a gente se sente frustrado. Não, na atenção plena, a gente vai usar o outro modo, né, o modo consciente, também chamado de modo ser. O modo estressado é chamado também de modo resolvedor de coisas. Esse modo ser, nós temos qualidades mais intuitivas, mais soft, como chamam. E aplicar o mindfulness nas atividades de vida diária. A gente já começou a fazer isso no comer consciente. Hoje a gente vai fazer das atividades do dia a dia mesmo. Então, a gente tem um ciclo do estresse. Lembra que a gente está estressado, primeiro afeta a nossa memória, afeta a nossa atenção, e se afeta a atenção, afeta a memória de trabalho. Por isso que você também fica esquecido, né? Porque tem pesquisas que mostram que, como afeta a memória, e a memória de trabalho também, mas a memória também, a gente fica mais esquecido das coisas com menos concentração. Tá? Então, esse é um ciclozinho que a gente tem. Ó, tem a dificuldade, e a dificuldade a gente leva para uma preocupação. Aqui é a fonte de estresse que é a preocupação. Então, por isso que é importante você saber a fonte do seu estresse. Essa fonte de estresse aqui é preocupação, tá, pessoal? Ele te dá uma emoção, te faz pensar demais. Como é que eu resolvo essa situação aqui? Só que essa preocupação ou pensar demais sobre uma coisa, ela vai estar atrelado a uma emoção. Geralmente é uma emoção negativa. E aí, esse medo, vamos supor, será que eu vou resolver a coisa? Ele vai me gerar algo no meu corpo, uma tensão muscular, por exemplo, ou uma dor de cabeça. Ele vai causar algo no corpo da gente e essa tensão muscular eu vou pensar novamente sobre e vai fazer com que eu vou associar esse desconforto com esse estresse e esse estresse vai aumentar. E aí eu fico nesse ciclo aqui, eu fico preso nesse ciclo aqui do estresse. Então a minha mente desatenta, a minha mente de macaco, aquela agitada, preocupada, sobrecarregada,
vai, de certa forma, funcionar dessa maneira aqui. Eu tenho, nesse circuito, nesse processo, que é o processo que a gente vai bater na tecla durante essas 8 semanas, eu tenho os estressores, que são a fonte do meu estresse. E aí, eu entro aqui nesse circuito de pensamentos, sensações e emoções, tá? Tem um problema, uma pessoa invadiu a faixa do trânsito e quase eu bati. E aí eu penso, que pessoa irresponsável, venham para cá, ó. Como é irresponsável essa pessoa, como ela é imprudente, ela poderia ter causado um acidente, e aí você fica com raiva. Você fica com raiva e talvez você vai ter um comportamento. Lembra a atividade responsiva e reativa? E aí você vai ter que são geralmente estratégias de ações inúteis, porque são baseadas. Esse aqui é um mais, ó, tem um maisinho bem aqui, tá? Esse aqui é um mais. Na realidade está indicando essa imagem aqui, está indicando que você fica preso nisso daqui, ó. Fica preso nessa fase aqui, que é o ciclo do estresse. Um pensamento vai ser associado à emoção, eu fico com raiva do cara, e aí eu volto para cá e fico pensando no cara. Nossa, poderia ter feito dessa forma, isso aqui aumenta mais. O que está faltando aqui diante de todo esse processo, da minha experiência estressante de uma pessoa ter me cortado no trânsito? Isso daqui, ó, sensações corporais, elas estão diminuídas. Eu não tenho consciência que o que eu pensei sobre o motorista, a emoção que ele suscitou, ele vai provocar alguma coisa no meu corpo. Eu fico preso nesse loop aqui, ó, pensamentos e emoções. Por isso que a mente desatenta, ela causa muita ruminação mental. E como eu não breco, a única coisa que está no momento presente são as sensações corporais. Se eu ficar aqui pensamentos e emoções, eu estou no passado e no futuro. Então eu não breco, eu não abro, eu não entro na minha salinha de bem-estar para tomar um espaço de consciência, de clareza do que é que eu tenho que fazer. E aí eu fico preso e muito provavelmente eu vou ficar pensando na pessoa, vou lembrar de outras situações do trânsito que também me estressaram. Quando eu chego no meu trabalho, por exemplo, eu eu fico mais irritadiço, então qualquer discussão com algum colega de trabalho vai virar algo além da conta, vai virar algo desproporcional ao que seria se eu tivesse calmo. Então, a partir do funcionamento, como eu funciono dessa forma, sempre, né, naquele lado, né, nas duas faces, lado estressado, eu geralmente vou ter cronificar meu estresse, e aí se eu cronifico o meu estresse, eu começo a entrar num chamado de funil de exaustão, que a gente viu na aula passada, na aula de introdução. Eu vou ter ansiedade, porque na ansiedade o foco da minha atenção é no futuro, é catastrofização, é pensando em como é que o que é que vai acontecer comigo se eu me deparar com essa situação, se isso acontecer, se o governo diminuir, aumentar impostos, aumentar a gasolina, como é que eu vou conseguir pagar? Se eu não consigo... E aí uma teia de associações que o macaquinho vai de galho em galho, e essa teia de associações do macaquinho, junto com ela, vem emoções negativas. A depressão, meu foco ela está no passado. Dor e doença crônica, meu foco está em não saber resolver as situações e principalmente o meu estresse ele provoca uma tensão muscular generalizada muito intensa e aí que vai fazer com que eu piore e trave minhas dores. Então tá aqui o circuito, lembra, né, que a gente vai sair daqui para cá e daqui para cá. Tá? Você está lembrado disso. Que essa é a nossa vida, é sair do estressado para o consciente, do consciente para o estressado. Tem momentos que a gente está mais no modo de piloto automático, tem outros momentos em que está mais no modo consciente. Mas se eu tiver sob o efeito do estresse, se eu não desenvolver muito bem a atenção plena na minha vida, geralmente eu estou aqui nessa fase aqui, nesse aspecto da minha experiência. Nesse aspecto da minha experiência, eu tendo a ser mais reativo em vez de ser mais responsivo. Então, se a gente
se a gente começar a dividir a experiência que a gente tem do estresse dessa forma, a gente vai quebrar essa experiência. E a ideia é essa, a partir dessa semana. A gente vai quebrar essa experiência de estresse e a gente vai tentar enxergar a situação em si. A gente, na primeira semana, a gente ficou nesses dois pontos aqui, ó, o estressor e é o meu comportamento. Como é que eu me comporto dependendo da minha situação? Então, nessa semana, a gente vai trabalhar primeiramente com situações positivas. Tá? Eu coloquei aqui estressor, mas essa semana, semana 2, a gente vai trabalhar uma planilha chamada planilha de situações agradáveis, que a gente vai tentar enxergar principalmente as sensações quando a gente se depara com coisas que a gente gosta no dia a dia. Que tipo de pensamentos, né? Só que a questão da positividade, a gente tem um viés da negatividade. A questão da positividade, ela não fica muito marcada no nosso dia a dia, porque ela não causa uma sensação de que algo está errado e que ameaça a nossa sobrevivência. O viés da negatividade, sim, causa isso. E a nossa mente, evolutivamente, foi feita para explorar o ambiente e ver, sentir as informações do ambiente e ver onde tem perigo, onde seja ameaçador para a gente. Geralmente, essas ameaças atualmente, na nossa era, nossa atualidade, elas são ameaças mais mentais e emocionais do que propriamente ameaças como a gente tinha no passado, né, de predadores que ameaçam com letalidade a nossa vida. Então, na realidade, você vai fazer o seguinte: você vai ver situações positivas e você vai receber uma planilha em que você vai dizer o que é que você pensa diante da situação, qual é a emoção e quais as sensações corporais que surgem quando você está em situações positivas.